estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva e mais uma vez precisamos dar um cartão amarelo para ele. Renatinho está ausente por motivos de força maior. Um grande abraço, Renatinho, tamo junto sempre, beleza? E seguindo aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores. Excellent Cut, se você mora em Swindon e região, você precisa passar no Excellent Cut. Dá um trato no cabelo, na barba e no bigode, deixar tudo na régua, beleza? Se você também quer eternizar momentos, aquele momento com a sua família, aquele momento especial de aniversário, de casamento, entendeu? Masoni Photography, ele é o cara para registrar e eternizar momentos para você e para sua família. E agora, para encerrar, quem? A queridinha de UK, Love Details, tudo personalizado para você, para sua casa, para o seu business. Love Details, beleza? Muito obrigado a todos os patrocinadores, o pessoal que confia e acredita no nosso sonho, no nosso projeto. E hoje estamos com ele. Ninguém mais, ninguém menos do que quem? O Big Boss do futebol de UK. O cara que tem um currículo. O cara que tem um currículo extraordinário. O cara que já tem aí muita experiência, muita bagagem. O professor, né? Estamos hoje com quem? Albano Abrantes. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, boa noite, muito obrigado. Não sou nada disso que você falou, tô começando agora, mas trabalho com futebol aqui em Swindon. E para mim é um prazer, muito obrigado pelo espaço que você está me cedendo aqui hoje, oportunidade de voz. E eu fico muito agradecido de estar aqui falando com vocês hoje, no podcast aqui do Estrangeiros, né? Estrangeiros no podcast, galera aqui de Swindon. Muito obrigado pela oportunidade. Que isso, nós que agradecemos aí você dedicar um tempo pra gente, estar aqui com a gente. E fala pro pessoal lá de casa que tá nos assistindo, quem é Albano Abrantes? Qual que é a câmera que eu tenho que olhar? Pode aqui, ó. Boa noite, galera, tudo bom? Então, meu nome é Albano Abrantes, sou natural de São Paulo, mas me considero aruanense de Goiás, interior de Goiás, cidade na beira do Rio Araguaia, cidade maravilhosa, onde eu cresci, tive minha infância, os primeiros toques com futebol. Tenho grandes amigos até hoje na cidade de Aruanã, é a cidade que eu amo, é uma cidade maravilhosa e mandar um abraço para todo mundo aí que está me vendo agora ao vivo aí nesse podcast aí. E espero fazer outros podcasts para que eu possa estar melhor me expressando para vocês e para a gente falar um pouco sobre futebol, sobre esporte, sobre a Copa do Mundo. E estar junto com esse fera aqui, né? Estrangeiro no podcast, o Alex, que é um grande cara que está fazendo a diferença aqui para os estrangeiros em Swindon. É isso aí. Então, você nasceu em São Paulo, foi para o Mato Grosso? Goiás. Goiás. O clima é bem parecido com o daqui, né? Sim, é bem parecido. Bem parecido. Só muda os zeros no final. Acho que nem no inverno, né? Divisa de Goiás com Mato Grosso. Você falou de Mato Grosso. Goiás fica divisa de Goiás com Mato Grosso. Legal. A cidade. E aí de lá, você foi para onde? De Goiás eu fui para os Estados Unidos. Brinca. Fui para a Flórida com 13 aninhos de idade. Novo, né? Cheirando a nata ainda. Desbravar o mundão. Fui morar com a minha madrinha e minha tia, jogar futebol, estudar. Uhum. E de lá voltei pro Brasil. E do Brasil fui para Portugal. De Portugal vim para cá, depois para Espanha. Depois voltei para cá de novo. Tá, mas calma aí, vamos... Tá muito resumida essa história. Você foi para os Estados Unidos, aí você ficou quanto tempo lá? Fui para os Estados Unidos em 1998, a primeira vez, com 13 anos de idade. Eu fiquei lá 6 meses nos Estados Unidos com a minha tia. Foi uma experiência maravilhosa. Uma criança, eu acho que chega num país de primeiro mundo, a primeira coisa que acontece é ela ficar deslumbrante. Tudo acha maravilhoso, né? Tudo é uma magia, né? Tudo é uma coisa fora do comum, né? Adulto não era para ter essa reação? Eu acho que a criança reage diferente, né? O adulto reage mais, né? Seco. A criança,
se deslumbra, ela fica louca, né? Ela acha que tá vivendo, né, um sonho. De vez em quando eu ainda tenho essa reação aqui. Sério? Sério. Você já tá aqui tem quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Show. Mas eu sou apaixonado por aqui, cara. Pela Inglaterra? Sim, eu gosto Espetáculo. muito. Gosto muito. Mas, desculpa te interromper. Continua. E aí voltei pro Brasil e fiquei lá até os 15 para os 16, daí voltei de novo pros Estados Unidos. Daí, na primeira vez que eu fui, eu fiz a middle school, né? Uhum. Middle school é da quinta a oitava. Sim. E depois eu voltei com 15 para 16, já fiz a high school, que é o segundo grau. Né? O primeiro, o segundo, o terceiro colegial, que a gente fala no Brasil. Sim, eu só sei dessa maneira aí. Depois Sim. mudaram, eu já não sei mais o que, Sim, que ano é que ano. E tava com outra cabeça já, foi outra experiência, foi melhor ainda do que a primeira vez, porque eu já sabia como é que as coisas funcionavam, como é que... Já sabia falar um pouco de inglês, né? Bom demais. Mas foi um tempo de... A primeira vez e a segunda vez foram um tempo de dificuldade, porque a gente é imigrante, chega num país onde que você tem bastante dificuldade de fazer amigos, de saber onde que você vai, de saber como que você realiza as coisas. Então foi tudo descoberta, né? Como se estivesse aprendendo a caminhar. Aham. E aí, você lá nos Estados Unidos, teve alguma oportunidade lá no futebol ou ainda não? Teve, desde a primeira vez, desde com 13 anos. Fui jogar bola, joguei bola na escola, mas como na época fui para ficar 6 meses, estudar, ficar na casa da minha tia, não pude renovar o visto. Também estava de favor na casa dos meus familiares. Uhum. Daí regressei, voltei com 16, joguei na high school. Fiz uma temporada de 1 ano nos Estados Unidos. E retornei ao Brasil de novo. Daí depois voltei em 2005. 98, depois fui em 2001, depois 2005. De 2005 eu fiquei lá até 2013. Uau. Até 2013 nos Estados Unidos. Jogando. Jogando, estudando, trabalhando, fazendo tudo, tendo uma vida normal. Que maravilha. E a comunidade brasileira é grande lá também, né? A comunidade brasileira é gigante, enorme. Mandar um abraço aí pra galera lá da Flórida, lá meus amigos, todo mundo aí. Um grande abraço pra vocês. Muita saudade mesmo. Amo vocês. Outra vida que eu tive além do Brasil, que o Brasil foi minha infância. Minha juventude e adolescência ali foi na Flórida. Então, meus grandes amigos ainda estão lá. Show. E lá você jogava campo? Lá jogava campo. Jogava campo. É. E o pessoal de lá joga bem? Joga demais, joga muito bem. Isso é um mito que a galera tem que falar que o americano não joga. É um futebol diferente lá. O futebol maior é o futebol americano, né? Que todo mundo conhece na televisão. Uhum. E o futebol nosso é o soccer. Então o soccer vem crescendo muito, né? Desde quando o Pelé foi para lá, implantou o futebol, tentou levar, foram vários outros latinos. Valderrama, Ronaldo Fenômeno, teve os Strikers. Sim. Em Fort Lauderdale foi muito grande também quando o Ronaldo esteve lá. E o Romário jogou lá, o Zinho jogou lá. Tem muita gente lá que mora até hoje, que migrou para lá, né? O Gonçalves do Botafogo mora em Orlando. Você lembra do Gonçalves? Sim. O zagueiro. Sérgio Manuel, que foi campeão brasileiro, junto com o Túlio Maravilha naquela época. Sim. Então tem uma galera grande lá do Botafogo. Caramba. Tem os feras, os bravos. Só os caras que tá começando agora. Só os top, né? Nós somos só o grãozinho de arroz no fundo do tacho. Que legal, cara. Você ter essa experiência de poder morar fora, conhecer outra cultura e ainda fazer o que gosta. Sim, né? Sim. Que é jogar bola. Quantos brasileiros sonham aí em ser jogador? Claro. Né? De seguir essa carreira. E você, desde o começo, você tinha esse sonho ou era só hobby? Não, eu tinha um sonho e tinha um hobby. Eu acho que a definição da minha vida no futebol, no esporte, era um hobby com sonho misturado, mas eu não tinha a preparação psicológica, né, física, nem né, a preparação mental mesmo, que eu acho que um jogador que hoje em dia a molecada tem a oportunidade de ter através de internet, de cursos, né? De profissionais das áreas, psicólogos, nutricionistas, etc. Todos os profissionais. Então, hoje, a facilidade de um jogador virar um atleta profissional é muito mais fácil que antigamente, né? Além de você jogar bola, você ter uma habilidade ou não, hoje o futebol virou um esporte muito atlético. Você tem que ter muita força, né? Você tem que durar seus 90 minutos ali. E então caiu um pouco aquela habilidade que a gente é conhecido
por os brasileiros, né? Aham. Por ter aquela ginga, a malícia, o samba, a malandragem da capoeira, né? Então, eu acho que hoje o futebol mudou muito. É um futebol mais dinâmico, mais rápido. É um futebol que é mais para atleta, não mais para um craque de futebol. Que a gente tem um monte de craque de futebol, né? No Brasil tem vários craques de futebol, mas não são atletas. Então, eu acho que é uma união, uma união dos acompanhamentos, né? Psicológico, físico, Sim. mental eu acho que é o mais importante, porque muitas vezes a gente que tem sonho, eu tô falando no modo geral, eu, você, fulano e ciclano, a gente quer ser jogador de futebol, mas através de querer ser jogador de futebol, o que você tá fazendo para você ser um jogador de futebol? Às vezes você dedica ali 1 mês, 2 meses, e aí você muda seu foco, você encontra com outro tipo de amizade, você começa a fazer algum outro tipo de coisa. Às vezes também por causa de questões financeiras que não deixam você seguir um ritmo de treinamento, né? Alimentação correta, descansar na hora certa. Nosso país também é um país de festa, então os jovens às vezes fazem uma temporada muito boa, na segunda já muda o foco, arruma uma namorada, envolve com droga e sai do foco. Que é o que acontece 85% de chance no Brasil, né? Infelizmente. Nós nos perdemos. Essa é a verdade. Então, assim, eu acho que o maior foco da galera aí que quer ser jogador de futebol, da molecada que quer jogar bola, eu acho que é a primeira coisa ter a meta, ter o sonho. Todo mundo tem um sonho de ser alguém na vida. A gente está falando sobre futebol. Eu acho que quem quer ser jogador de futebol hoje em dia não é difícil, não é impossível, é muito fácil. Só que você tem que ter aquela meta que você tem que ter e cumprir as etapas, né? E às vezes você pensa, igual a gente está falando de um espaço, vamos pôr um espaço de 30 centímetros para a gente ter uma ideia. Dos 1 centímetro aos 15, a galera já quer pular. Dos 15 aos 30, já tá lá no topo. Então, essas etapas que tem que ser cumpridas até a pessoa desenvolver, o atleta desenvolver, não só como jogador, mas psicologicamente, com comportamento também de um atleta, é muito difícil. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter pessoas que orientam, pessoas que ajudam, né? E hoje está muito fácil de a gente ter contato com esse tipo de gente através de internet, né? Contato de telefone, que antigamente era tudo através de lista telefônica. Então, além de ter o QI, o cara que indica, que eu acho que hoje em dia, beleza, muita gente fala, é máfia, futebol não é máfia. Se a pessoa segue as etapas corretas, eu não tive a oportunidade de ter um professor na época que eu estava no auge, ou na época que eu estava estourado, dos 13 aos 16 anos, ou um acompanhamento psicológico, para poder me guiar ou me manter naquela meta, para que eu pudesse ser alguém melhor do que eu era na época. O que eu quero falar para vocês é que hoje em dia tá tudo mais amplo, mais aberto, para a gente poder conquistar o sonho mais rápido do que antigamente. De alguma forma tá tudo mais fácil, né? Tá o acesso sim. mais fácil. Treinamentos online, você não precisa mais de fazer um treinamento errado. Você olha no YouTube, tem muito treinamento profissional, né? Fundamento profissional. Lógico que você precisa de ter uma ou outra pessoa que te orienta ali, mas tem muita coisa que a gente pode fazer numa parede, pode fazer com um amigo. Tem muitos vídeos explicando passo a passo. Antigamente, onde que você tinha esse acesso? A gente pegava duas garrafas de Coca-Cola lá, colocava, tentava passar a bola no meio, voltava de novo, era chinelo no meio da rua, né? Jogava golzinho, ia jogar um jogo de campo nos terrão, você queria de terceira e de segunda marcha ali os 90 minutos, sem parar. Então, o futebol, você vê, não é isso. Você vê um futebol profissional, você fala, pô, como que aquele cara joga bola? Como que aquele cara tá lá? Porque ele não corre, ele só fica parado, ele pega a bola, toca e não corre, não aparece. Mas você vê que dos primeiros 5 minutos aos 30 minutos ali é um jogo mais cadenciado, é um toque de bola, a equipe tenta encontrar um espaço. Vai reconhecer. A não ser que é abalado, toma um gol e ele dá uma pressionada e dá uma acelerada, mas é um futebol que é balanceado, você não vê mais aquela correria. Então o futebol de várzea e o futebol profissional são totalmente coisas diferentes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas voltando ao assunto dos campinhos de terra, era bom demais, hein? Nem me fale. Rapaz, eu chegava em casa,
Bom, eu já sou marrom, né? Sim. Mas eu chegava em casa cor de terra. Sim. Mas era bom demais, cara. É o sonho de toda criança, eu acho que é ser jogador de futebol, né? Ainda mais no nosso país, né? Sim, sim. E eu nem sou bom de futebol, Mas queria ser jogador, né? mas gostava muito de jogar, cara. Sim, e queria ser jogador, né? Ah, se calhasse, né? Sim. Se calhasse, eu sempre fui mais do basquete e tal, mas jogava futebol. jogava na rua, rapaz. Sim. Eu não jogava na escola, porque aí tinha os meninos que já jogavam melhor e tal. Sim. Mas na rua... Mas você não concorda comigo? Você acha que se não tivesse aquele acompanhamento, não só seu, mas de outros atletas, de outros meninos na época que estavam jogando futebol, que às vezes que você via e falava, pô, aquele moleque ali joga bem, mas Rapaz, não tem um comportamento, não tem uma educação, não tem um posicionamento, não tem, né, uma postura de atleta. Sim. Porque é muito fácil o cara ser craque de bola e não ter nada do que a gente falou agora, né? Sim, eu estudei numa escola muito boa, eu sempre falo isso, pública, mas boa, que foi o SESI, né? E eles davam muita importância à prática de esporte na escola. E assim, eu vi alunos ali que, tipo, tinham futuro, mas não tinha essa assistência fora, né? Sim. O que a escola podia fazer nesse requisito, ela fazia. Mas o extracampo ficava a desejar, né? Exatamente. É. Pô, conheço vários aí que poderia hoje estar craques estourados, tanto dentro ou fora de campo, mas infelizmente, né, a gente não tem essa estrutura. O acompanhamento não é necessário, né? Nas outras áreas, é isso. Exatamente. E aí depois dessa segunda passagem sua lá nos Estados Unidos... Eu fui, na verdade, nos Estados Unidos a segunda vez, a terceira vez, para ter outro tipo de vida. Porque eu já tinha ido com 16, né? Depois dos 13 eu fui com 16 e vi realmente que eu não queria viver mais no Brasil, que a vida de estrangeiro fora era melhor do que no Brasil. E fui com 18 anos, fui morar com meu pai. E foi muito difícil na época, meu pai morava num trailer. Tinha acabado de chegar lá, retornado aos Estados Unidos, a vida é difícil. Meu pai trabalhando de pintura e pintor. E eu ia fazer uns helper com meu pai, ajudar meu pai. Tinha futebol pelado, a galera me chamava para jogar, mas eu não tinha muito interesse de jogar, porque eu estava mais preocupado de pagar meu aluguel, pagar minhas contas. Como a gente vive aqui fora, a gente sabe a dificuldade que é de ter contas para pagar. Então, foi onde que eu tive... essa mudada de foco, que eu já não estava mais querendo jogar bola, que eu não queria mais treinar, não queria mais correr, não queria mais fazer nada. E aí, arrumei um trabalho de limpar barco. Tinha que acordar 4 horas da manhã para limpar barco. Que maravilha. Num frio, num gelo, mas vida de imigrante, né? Estrangeiro, a gente quer sobreviver e quer mostrar que a gente pode ser melhor, né? E aí, peguei esse trabalho, fui trabalhar. E foi uma grande experiência que eu tive. Esse patrão era da South Africa, do sul da África. Chama Leo. É um grande amigo que eu tenho até hoje, o Leo. E a gente sempre se fala, né? No Face. E a gente mantém contato. Foi um cara que me ensinou muito sobre manutenção de barcos e iates de alto nível. E foi onde que eu comecei do zero, né? Ganhava 50 por dia. Na época, era tipo como se fosse hoje 20, 25 libras, eu ganhava num dia. Depois foi para 50, depois foi para 70, depois 80, 90, 100. Vida de imigrante. Faz parte, né? Sim. Voltei a jogar futebol no final de semana, depois que já estava mais equilibrado. Conheci alguns brasileiros, fiz alguns campeonatos amador lá. E tinha um professor que chamava Tadeu Gonçalves. O Tadeu tem um instituto que chama Bifute, Instituto de Futebol Bifute. Até hoje ele está lá. E o Tadeu foi um cara que me ingressou nesse mundo de educador. Eu acho que se eu tiver que agradecer alguém por que eu sou hoje, eu devo ao professor Tadeu, né? É um cara muito severo, muito forte, mas que... O Tadeu, nós nos conhecemos no Miami FC. Eu fui fazer um teste, um tryout, em 2006, 2007. Eu tava lá já um ano e meio, quase 2 anos. E aí eu fiz um teste, lesionei a coluna. Fiquei até no final no teste, ele me viu da arquibancada. Tava meu pai, minha namorada na época, que é minha esposa hoje,
E o professor Tadeu, com a prancheta, né? Todo arrumado. Falei, é hoje, é agora ou nunca. E joguei bem, arrebentei. Tem grandes memórias desse dia. Conheci pessoas lá que alguns permaneceram e estão na minha vida até hoje, né, no dia desse teste. E no final deu tudo certo, só faltou os documentos para ser aprovado. E ele me abraçou e falou, não, Albano, você não tá em condição. Eu não tava conseguindo nem ficar em pé, porque eu tinha lesionado a coluna. Nós tava treinando no cruzamento e lá eles molham a grama antes de jogar, porque é muito quente o clima. Uhum. E eu fui finalizar uma bola e eu escorreguei no ar. Machuquei as costas e paramos, fomos no break. Na hora que eu voltei, eu não conseguia levantar e esticar a coluna. Joguei bem para baixo o resto do jogo todo. Mas joguei bem, fiz uma partida, eu me considero de 0 a 10, um 7.9. Em que posição Diferente você dos joga? outros. Eu jogava de lateral direito e meia. Uhum. Nesse dia do treino, me colocaram na zaga de atacante. É totalmente diferente, mas joguei, né? Joguei Deu feijão certo. com arroz. É simples, né? A bola vinha, então eu queria só passar a batata quente. No final, eu fiz um gol lá na sorte ainda, deu certo. E no final do jogo, por questão de documentação, não fui escolhido. O Tadeu me abraçou, que é o professor que me instruiu ao mundo do futebol, de educador depois. O Tadeu falou, não, você vai jogar bola. Nós temos um time que é semi-profissional, a gente representa o Brasil aqui na Flórida, você vai nos representar. Amanhã, 2h da tarde, a gente se encontra lá no restaurante brasileiro, beleza? Falei, beleza. Fui embora pra casa, tomei um banho, não conseguia levantar da cama. Aí no outro dia, eu liguei pra ele e falei, Tadeu, não tô dando conta de levantar. Ele falou, não, vamos remarcar pra amanhã. E aí, a base de anti-inflamatório, tudo passando uns 2 dias, deu uma melhorada na coluna. Na época, eu nem sabia o que era. Nós vamos chegar lá, mas após isso, eu operei, fiquei 8 meses sem andar, foi Uma época difícil. foi um bad dream, que a gente fala, né? Não vou falar nem que foi pesadelo, porque foi pior do que pesadelo. E encontrei com o Tadeu, resumindo a história, né? Encontrei com o Tadeu, a gente acertou, comecei a treinar, trabalhava, limpando o barco, saía mais cedo, 4 horas, pegava o carrinho, 5, 6 horas já estava lá no treino, todo dia. 2, 3 vezes na semana. E os jogos eram final de semana. E consegui me recuperar e de 2008, que foi a época que a gente começou a jogar, até 2013 aí, eu lembro que eu sempre jogava a base de anti-inflamatório. Por causa da dor, né? Na coluna e não sabia o que era. Sempre tinha dor, ficava ruim, tomava remédio e melhorava. E sempre, né? Não tinha documento, era tudo difícil. Meu pai já tinha casado com uma americana, mas não podia aplicar para mim na época. E meu visto já tinha vencido, eu tinha renovado o visto de estudante, o visto também já tinha vencido, que já passa o visto é de 6 meses nos Estados Unidos. Passa 1 ano, 2 anos, vence, né? E você não pode renovar, a não ser que você tenha o cash, comprova a empresa, ou você tem alguma profissão. E na época, que profissão que eu tinha? Molecote. Uhum. E em 2013, eu voltei pro Brasil. E minha lesão piorou. Minha mãe mora no interior de Aruanã. E eu posso continuar? Pode. E minha mãe tem uma pousada no interior de Goiás. Daí eu cheguei e falei, mãe, nós estamos precisando de ajeitar essa piscina. A piscina de vinil na época estava muito velha, muito feia. Eu falei, não, mãe, vamos trocar essa piscina aqui. Pelo menos trocar essa piscina aqui, nós damos um jeito. E rasguei a piscina, esvaziei a piscina, piscina de vinil, né? Vinil é um plástico. Pra quem não conhece, vinil é um plástico grosso. Rasguei, fiz aqueles rolos, as mantas e coloquei nas costas. E no outro dia, o Albano não conseguiu mais levantar da cama de novo. Rompeu tudo. E aí eu fiquei 3, 4 dias aí de cama. Não consegui carona para me levar para a capital, porque lá fica 3h30 de Goiânia. Então o hospital lá, se tiver um raio-x é muito. Eu precisava fazer uma ressonância magnética. E aí, esses 3, 4 dias, no segundo dia pro terceiro, eu já estava sem o movimento da minha perna direita. Consegui chegar em Goiânia sem o movimento da perna. Urinando sangue.
Uau. E fiz a ressonância magnética. Não consegui completar as 2 primeiras, deu erro. E eu rezava um Pai Nosso, Ave Maria, rezava e suava, transpirava. E você tem que esperar, tipo, 3 minutos para ela... passa um tubo sobre você, né? Ressonância. Sim. Só que o corpo todo. E quando chegava na parte das minhas pernas, eu não dava conta, porque eu não conseguia ficar deitado com a barriga para cima, eu só conseguia ficar de lado. E nesse tempo de aflição eu não conseguia, então eu paralisei ela umas 2, 3 vezes ali. E suava, nervoso, e Pai Nosso, e Ave Maria, e rezava. Falei, Deus, é agora ou nunca. A terceira vez já tava quase me urinando já de dor. E consegui fazer a ressonância, deu 3 hérnias. Intrusa, extrusa, L5, S1, lombar e sacral, né? Uhum. E onde afetou meu nervo ciático. Meu nervo ciático foi totalmente comprimido. Eu perdi o movimento 80% a 85% da perna direita. Eu não conseguia subir escada, não conseguia descer escada, não conseguia andar, não conseguia levantar minha perna direita. E não tinha plano de saúde, tinha acabado de chegar no Brasil, dos Estados Unidos. Arrebentado. Nossa. E consegui, através da sogra, ir para Belo Horizonte fazer uma cirurgia no hospital da Polícia Militar. Cheguei lá, não tinha vaga para fazer cirurgia. Fui pro SUS. Aí fiquei no SUS. Graças a Deus, tinha uma pessoa que ia fazer, não pôde fazer a cirurgia na época, eu não sei nem o que era, o neurocirurgião falou, não, nós vamos cuidar de você. E aí eu olhei aquele homem branco assim, Alex, no corredor falando pra mim, nós vamos cuidar de você, parecia um anjo. Eu tava tão dopado, que eu tava tomando tantos remédios, na veia, no braço, na bunda, pra poder aguentar, suportar aquela dor. E ele falou, nós vamos cuidar de você. Eu lembro até hoje, eu olhei assim, eu não conseguia ver a imagem, igual eu tô olhando pra você, olhando pra câmera, eu não conseguia ver a imagem de uma pessoa, só via uma luz. Uma luz, uma aura, assim, uma coisa divina, assim, sabe? Já tava em outra dimensão. Já não tava mais conseguindo calcular 2 mais 2. E aí ele falou, não, você vai ter que levantar. Aí eu falei, doutor, eu aguento no máximo 20 segundos. Aí ele falou, não, você vai ter que levantar, você vai ter que me acompanhar. Aí eu falei, então me abraça. Ele me abraçou e eu fechei o olho e fui. Do jeito que ele foi, a gente subiu uma rampa assim. Ele me arrastou quando não dava conta de subir. Dali veio uma mulher, colocou a maca, eu já deitei. Daí eu só lembro das luzes passando. Essas luzes fluorescentes passando e me colocou no elevador, subiu e já me deu a injeção. Dali eu já não lembro mais nada. Acordei no dia seguinte. Era para fazer a cirurgia numa terça-feira, isso foi no domingo. Na segunda-feira eu acordei, era pra fazer na terça-feira. Terça-feira ele veio e falou, ó, chegou um senhor aqui, ele tá pior do que você um pouco. Falei, não, eu tô pior que eu tô morrendo aqui, não tô aguentando nem fazer, né, as necessidades do banheiro, não consigo nem sentar no vaso. Ele falou, não, ele vai entrar aqui, você vai ver que ele tá pior. Aí ele chegou, pode falar aqui no podcast ou não? Não sei o que é. Aí ele Tava malzão. foi socar pra ver se tinha... socar na pólvora, naquelas cartucheiras de 2 canos. Aham. E ela estourou e bateu no queixo dele, na cara dele. Nossa. E fez um estrago bacana na cara dele. Falou, não, só que ele chegou de faixa, né? Igual a múmia. Sabe aqueles episódios dos Trapalhões, do Didi ali? Foi aquilo. Eu falei, não, doutor, o senhor pode tratar ele, tá tudo tranquilo, eu fico pra próxima, né? Então, falando, quinta-feira, você fica de jejum. Esse era na terça. Fica de jejum quarta e quinta. Que quinta de manhã a gente desce e você vai fazer essa cirurgia. E na quinta de manhã a gente desceu. E eu lembro de novo só das luzes fluorescentes. Até hoje eu olho para essas luzes aqui, eu tenho trauma delas. Eu até te pedi para você tirar essas luzes daqui. E aí nós fomos para a sala de operação. E eu só lembro de eu chegando lá e falei, doutor, o senhor cuida de mim. E minha mãe tinha lido uma passagem da Bíblia minutos antes e eu fiquei muito emocionado. Eu coloquei o lençol no quarto, assim, me tampei e comecei a chorar. E aquela mensagem ali foi para mim naquela hora e eu fui tranquilo para a sala de operação, fui operado, depois fiquei quase 8 meses aí de recuperação para tentar andar. Essa é um pouco da história.
Voltei mancando. Imagino o quanto deve ter sido difícil para você, né? Porque chegar no Brasil. Toda essa questão de começar e recomeçar a vida. Começa aqui, aí vai para lá, começa lá e tal. E um cara que sempre gostou de esporte. De repente, ter um problema de saúde já é ruim. E ainda levar todo esse tempo de recuperação deve ter sido terrível, né? Sim, aí eu fiz a fisioterapia, voltei para o Anã, fiz mais um mês de fisioterapia, depois voltei para o BH, e na época, Brasil sabe o tanto que é difícil para você arrumar um emprego. Eu precisava de arrumar um emprego, eu estava com um filhinho pequeno, tinha recém-chegado no Brasil, depois de quase 10 anos aí fora, né? E foi muito difícil para arrumar um trabalho, falando inglês, português, espanhol fluente, e no Brasil eu não arrumava trabalho nenhum. E consegui um trabalho no Outback, de garçom. E fui trabalhar de garçom, feliz. Esse é o trabalho, fui feliz. E fiz bastante amizade no Outback, conheci bastante gente boa também, molecada fina, molecada guerreira, trabalhadora. E chegou o ponto que eu falei, Brasil já não dá pra mim mais, Alex. No Brasil não faz a minha mais, não. E nesse meio termo do futebol nos Estados Unidos, a gente cortou a parte que eu ia falar. Entre o Tadeu e a minha cirurgia, eu tinha um amigo, grande amigo desde a primeira vez, o Marcel Bombonato. E o Marcel tinha bastante contato com o pessoal da Espanha. E ele realizava camps do Barcelona, escola do Barcelona, para infantil. Era de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 16, assim. Eu acho que o máximo era 16. E eu fiz os cursos na época. Falei, então eu tô aqui no Brasil agora já, se eu for voltar, tem o Tadeu nos Estados Unidos e tem os cursos do Barcelona, que eu trabalhei 3 anos com o Barcelona, com a escola. Falei, então eu vou para algum lugar do mundo e vou tentar minha vida. Meu visto não tinha jeito de renovar, como eu tinha ficado muito tempo lá ilegal. Acabei tirando meu passaporte europeu. Meu avô era português. Fui em Portugal com dinheiro da ida e da volta. Tinha dinheiro só pra comer no McDonald's, que o McDonald's é mais barato, é 5 euros, né? Eu falei, vou com esse dinheiro aqui, tinha 25 euros, que era pra comer aquela semana ali. E fiquei na casa de uma amiga, muita gente boa, a Liliane, que me ajudou, me levou onde que eu precisava de tirar a carteira de identidade portuguesa. E eu falei, eu vou recuperar minha vida, vou voltar, não vou me sentir mais derrotado, não. Vou levantar a cabeça, vou dar a volta por cima. Eu já estava com 26, 27 aí. E tirei meus documentos e vim para Inglaterra. Vim para Londres, fiquei um mês na casa da minha prima. Não gostei de Londres, fui para Leeds. Fiquei na casa de um amigo, também não deu certo. Tinha outro amigo aqui em Swindon. Daí eu vim para cá. Fiz os cursos da Federação Inglesa de Futebol, fui atrás. Uau. Fui na faculdade de Bristol, estudei. Fiz o que precisava fazer, traduzi meus cursos de espanhol do Barcelona para cá. Comecei a aplicar para alguns trabalhos de futebol. E através da Federação Inglesa tive a felicidade de ser chamado para trabalhar com os refugiados aqui em Swindon. Já tem 7 anos que eu trabalho com eles aqui. Uau. Galera do Sudão, Afeganistão, Zimbábue, tem you name it. Todo lugar do mundo que você pensar. Então, só nesse trecho aqui de conversa que a gente teve, você jogou nos Estados Unidos, foi para a Espanha, trabalhou lá com a molecada do Barcelona. Nos Estados Unidos, eu trabalhei com o Barcelona. Nos Estados Unidos com o Barcelona? Sim. Sim. Eu pensei que era na Espanha. Nos Estados Unidos. Tem a FCB Escola. Nos Estados Unidos. Caramba, então você foi para os Estados Unidos, aí você jogou lá e depois você trabalhou como treinador lá. De moleque eu saí de Aruanã com 12 para 13, fiquei lá no Goiás 6 meses e de lá eu fui para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu voltei, fui depois com 16, de volta para os Estados Unidos, fiquei lá mais quase um ano, joguei futebol, mas high school, amador, não é nada de... Mas era a equipe de base, de ponta da escola. E voltei, depois retornei com 18 para 19 para os Estados Unidos e fiquei de 2005 até 2013. Foi onde que eu tive a lesão,
onde que eu passei, fiz o teste do Miami, mas não tinha documentação. Voltei pro Brasil, fui para Portugal, tirei meus documentos, vim para cá traduzir meus documentos certificados de futebol, todo o currículo que eu tinha de esportivo dos Estados Unidos eu traduzi para cá, fiz outros cursos aqui, fiz o curso da Federação Inglesa, agora só falta fazer o da UEFA. E consegui esse trabalho do governo, né, dos refugiados, trabalho com eles até hoje. Além desse trabalho do governo, sou delivery driver, trabalho com entrega de comida, porque não é só futebol que me dá dinheiro aqui. Faço bastante eventos esportivos, né? Inclusão social, trabalhos, treinamentos de futebol individuais. Trabalho com alguns jogadores do Suíno. Não posso falar o nome porque é trabalho por fora do Suíno, mas tem muita gente aí de nome que trabalha comigo individualmente. Tem 2 ou 3 aí que estão na equipe principal lá. Top. Se você quiser algum ingresso pra você ver o VIP, a gente consegue. Eu quero porque eu não fui ainda aqui assistir jogo. Vou te levar, nós vamos lá Tá gravado. Na entrada dos players, player entrance. Você vai sair do túnel pro campo. Ai, gente, demais. Eu quis recapitular a história, porque assim, todos os convidados que vêm aqui, eles começam a contar a história e eu fico aqui paradinho ouvindo, cara. E tudo que você vai falando eu vou imaginando. Sim. E como eu falei pra você antes da gente começar as gravações, eu fico muito feliz, cara, quando eu vejo os brasileiros dando certo aqui. Eu também. Porque às vezes você fala assim, então eu dei o treinamento pros meninos do Barcelona, eu joguei nos Estados Unidos. Não, pera aí, cara. Sim. Cara, você jogou nos Estados Unidos, você deu treinamento pros meninos do Barcelona, cara. Sim. Que da hora. Show de bola. Bacana, cara. Eu fico muito feliz com essas coisas, sabe? Muito feliz mesmo. Mas... Foi muito vitoriosa a minha trajetória. Não deu certo pra mim ser jogador de futebol lá, por detalhes de documento, né? E outros detalhes também psicológicos e acompanhamento de família. Meu pai de um lado, minha mãe do outro, a gente não tinha condição. Meu pai naquela dificuldade, tinha acabado de chegar lá, retornado ao país, que ele já foi várias vezes. Mas a vida de imigrante, para a pessoa que está recomeçando, é muito difícil. Sim. E eu era muito jovem, muito novo, cheio de vontade, mas não podia decolar. É igual um avião sem a pista, né? Não dava... Então, Deus não quis esse lado, mas tive a oportunidade de conhecer pessoas que puderam me introduzir para o futebol de outras maneiras, e eu sou muito grato por eles. Meus amigos que eu fiz aí ao longo do caminho, o professor Tadeu, o Batista do Cruzeiro, lá de Uberlândia, né? O pessoal do Goiás lá, só tenho a agradecer. Desde moleque, eu acho que, igual eu falei antes, se a gente tivesse cumprido as etapas, igual você conheceu muito craque aí, tinha chegado no ponto final, né? Tinha zerado o jogo do Mario, né? Uhum. Se tivesse ido por fase. Agora, você vai numa fase e... Quer cortar caminho? E não dá, é impossível. É isso impossível. Aí. Mas no final deu certo, tô super feliz, trabalho com futebol, faço o que eu gosto, tenho um monte de amigos no futebol, tem vários jogadores que eu conheço profissionais, tem vários amigos que estão na bola, não só jogador, mas que trabalham em outras áreas do futebol. Uhum. E sou muito feliz de ter tido essa oportunidade, de ter chegado onde que eu tô, de estar podendo correr novamente, de poder brincar, de poder jogar, de poder instruir pessoas para o caminho do bem, de poder guiar jovens, né, cheio de sonhos, cheio de vontade, de pelo menos tentar indicar um caminho mais fácil para não poder passar pelos espinhos que a gente já passou. Isso para mim é o que me deixa mais feliz. Faz toda a diferença, né? E como você falou aqui das amizades que a gente vai fazendo ao longo do caminho, sim, a gente tem alguns amigos em comuns. E eu queria mandar um abraço para um deles aqui hoje, o Guilherme. Alô, Guigui! É o outro. Tem outro Guilherme aqui também, né? Pensa num nome... Tem uns 10 Guilherme aqui em Suíno? Pensa num nome que é todo gente boa. Todos os Guilhermes são gente boa. Tem o nosso produtor aqui, tem o Gui. Manda uma salva de palmas pro Guilherme. Cadê o Guilherme? Tem o Gui que tava lá em casa, cara. Foi embora hoje pro Brasil, voltou pro Brasil. Joga bola? Que joga bola. Sim. Uma pena, né, você não ter apresentado ele pra gente. Mas ele vai voltar. Show. Vai preparar as coisas lá e logo tá de volta. Tamo aí, junto. Mas vamos falar agora do assunto do momento.
Estamos aqui. Vamos só falar um pouquinho do que eu faço aqui em Suíno, ou você quer falar já da Copa? Vamos deixar por último, Então, porque vamos essa lá. é a cereja do bolo. Então vamos lá. É a cereja do bolo. Vamos falar da Copa agora. Cara, como eu amo essa bandeira Essa do nosso bandeira é país. linda. Eu gosto demais, Dá cara. um zoom, né? Ela era linda. Eu gosto demais. Eu quero começar assim, Pela política ou pela Copa? pelos dois. Ordem e progresso, né? Ordem e progresso. Jamais será... Enfim. É, sim. Qual o seu palpite pro jogo de amanhã? Brasil e Sérvia? Brasil e Sérvia. Meu palpite é 4-0. Eu gosto assim. É. Otimista. E o seu, Guilherme? Pra mim, depois da Espanha 7-0, tem que pelo menos igualar uns 6-0, né? 6-0, louco. Tá top, hein? E você, Alex? Eu acho que vai ser uns 3-1. 3-1? Show do menino Ney. Não, isso é o coração brasileiro falando, mas pelos times fracos que estão surpreendendo aí, tá difícil. Verdade. Verdade. Vamos esperar o Antony também, o Rafinha. A Argentina ficou pra trás, né? Alemanha até... mas jogaram bem, né? Se você parar pra ver os jogos, eu acho que foram merecidas as viradas, né? Eu acho que de uns anos pra cá mudou o padrão. Né? Sim, muito. Totalmente. Qualquer um pode chegar e surpreender. O que a gente tava falando, né? Exatamente. A facilidade digital aí, né? E profissional. Sim. E outra, essa troca de jogadores, né? Não Sim. tem essa de tipo assim, estamos fechados aqui, é só jogador novo. Virou muito dinâmico o jogo, né, Alex? O Exatamente. jogo tá rápido, o jogo virou um jogo de atletas. É técnico de lá vindo pra cá e trazendo experiência, jogador indo pra lá. Muita coisa agregou o futebol, muita coisa, né? Melhorou, muita coisa Sim. foi agregada aí. E a escalação do Brasil, você acha que... Eu concordo contigo. Concorda? Eu concordo. Tem algum nome que você acha que faltou? Eu acho que o Scarpa devia ter ido, hein? Você acha que esse cara... Eu acho que ele devia ter ido. Eu acho que o Scarpa devia ter ido. Eu acho que eu preferia o Scarpa do que o Alexandro. Foi o Alexandro, não foi? Foi. Pois é. O cara é meu xará, né? Fazer o quê? O Scarpa eu acho que cairia melhor do que o Alexandre ali, viu? Uhum. Mas o resto eu tô feliz. Eu tô feliz com o Dani Alves, é um cara que tem experiência. Apesar de que a galera fala do Dani Alves, pra mim é um ídolo do futebol, independente se no final da carreira não tava ali de quinta marcha acelerado, mas é um cara grande que venceu tudo. E é a última Copa do Mundo dele, né? Lateral direito, quem que ia levar? O Marcos Rocha? Eu não vou me pronunciar. Vamos não, você tem que falar agora. Você começou, agora você termina. É a sua opinião. Não, eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu acho que a zaga tá forte. Eu acho que os goleiros são excepcionais. O Tafarel, treinador de goleiro, é top. É vencedor da Copa do Mundo de 94. Então, o time tá bom, tá ofensivo. O meio de campo tá forte. O Fred joga muita bola, o volante. Né? Eu vi ele jogando algumas vezes. Eu acho assim que se a experiência for a desculpa para levar ele, de repente teria outros para levar. Na posição? Não, só no quesito experiência. Sim. Entendeu? Mas na posição? Mas Danilo e Dani Alves. Você ia pôr Danilo e quem? Sem ser o Dani Alves? não, o futebol dele cabe ali na seleção. Cabe. Eu acho. Gente, eu gosto de futebol, mas tipo assim, eu não entendo muito, tá ligado? Entende sim, entende. Ele entende, Eu não entende. entendo Ele muito, entende, não. ele entende, ele Eu entende. gosto Só de que ele é assistir. corintiano. Eu queria levar o Fagner. Pronto. Aí, o que eu não queria falar. Eu queria levar o Fagner, eu queria. A base tá ali, né? No Corinthians. Cai quem quer, né? Quem que você levaria, Gui? Rapaz, Fala comigo. eu levaria o Ronaldinho. Fenômeno? Qualquer um. Na direita? Eu levaria o Receba. O Receba é legal. Eu acho que ele... Ele joga bola, mano. Sim, mas ele não tem fundamento, não tem a base, né? Pra estar na Copa do Mundo. Não, mas só de reserva. Mas se ele tivesse no banco ali, ia fazer sucesso. Legal, não, legal. Olha onde a gente veio parar. Essa imagem e esse pensamento é bem interessante de vocês. É cativador, né? A torcida se amarraria, né? É o show à parte, né? Mas eu gosto de show, cara. Ele ia ser o charme à parte. Só dando uma cutucada agora, assim, em um assunto paralelo. Se a gente joga
se a gente coloca um pessoal na política que não tem nada a ver com a política, por que não pode levar o menino pra jogar bola? Verdade. Faltou o goleiro, né? O boleiro tá lá. O goleiro é matador, pênalti. Era só deixar. Empurra então, papai. E a bufada... ai. E agora um palpite pra final da Copa. Não, eu não tenho palpite particular. Eu creio que vou torcer pro Brasil. Vier... Como torcedor ou como treinador? Como treinador. Como treinador. Vamos esperar amanhã primeiro. Deixa eu ver o jogo. Deixa eu ver o jogo de amanhã primeiro. Vamos ver o jogo de amanhã primeiro, que aí a gente marca outro podcast no meio da Copa no final, aí a gente vem cá e troca ideia, porque não dá pra ter uma base. O time tá muito ofensivo, tá muito bom, mas a Argentina também tava boa, a Alemanha também não tava ruim, né? Sim. A Holanda também não é um time bobo. Eu costumo dizer que todas as seleções, assim, as principais, quando você pega nome por nome, você fala, cara, sim, não tem time que bata o esse. Brasil, né? Mas quando você junta, às vezes não flui, né? Como o esperado. Os Galácticos lá na época, até time da Europa. É complicado. Eu como torcedor, vou falar agora como torcedor, pode ser? Por favor. Como torcedor, eu quero o Brasil na final. Agora, contra quem não importa. Eu acho que o Brasil vai chegar na final como torcedor. Agora, como treinador, eu quero ver o jogo de amanhã pra mim te falar o que vai virar. Cara, é precavido. Seria o Brasil, Argentina ou Portugal. Isso é legal. Esse podcast vai ser lançado amanhã. Você vai fazer o corte. Então, assim, eu quero ver o jogo de hoje. Como treinador, eu quero ver o jogo de hoje pra me poder te falar o que vai acontecer. Eu acho que se o Brasil jogar bem, manter a posse de bola, sair no contra-ataque e souber finalizar, vai chegar na final fácil. Agora, se ficar chega lá na frente, volta a bola pro zagueiro de novo, aí não. Aí não flui. Né? O futebol tá dinâmico, hoje em dia correria. Eu vou torcer pro Brasil como treinador, quero o Brasil na final, mas como torcedor eu garanto que o Brasil vai chegar. Agora, como treinador, o palpite do Brasil se vai chegar ou não é só hoje à noite. Fechou? Agora, uma pergunta como torcedor também. Você prefere uma final Brasil e algum time que já foi carrasco do Brasil, ou você prefere um time, tipo, uma zebra, tipo assim, Brasil e sei lá? Não, eu gosto de combate. Eu gosto de combate. Eu gosto de emoção. Não, combate. Pegasse a Alemanha na final, mano. Eu gosto de combate. Queria um Brasil e Bélgica na final. Se der, será que bate os grupos? Tem que olhar certinho. Eu não lembro. O Brasil dá sim. Dá? Gostaria de ver um Brasil e Bélgica na final. Gostaria de ver um Brasil e Bélgica na final. Eu gostaria. Alemanha pra resgatar a Não, a Alemanha não. A Alemanha vai ser eliminada antes. Né? A Alemanha vai ser eliminada. Pode marcar, você pode anotar. A Alemanha vai dar tchau rápido. A Alemanha vai dar tchau rápido. Se pá, a Argentina passa, mas a Alemanha não tem cerveja, né? Você viu o que eles fizeram hoje? Como é que foi? Diferente do normal? Né? Fizeram porque sabia que o Japão ia ganhar, né? Então foi um grande jogo dos japoneses. Bom, mas fala agora do seu trabalho aqui em Swindon. O pessoal que mora aqui, que quer conhecer mais o seu trabalho, como que eles podem... Bom, o meu trabalho não só na inclusão social com os refugiados, né? Eu realizo vários eventos, vários jogos para a comunidade brasileira. A gente tem um jogo domingo agora, que é um jogo famoso nosso já da região, que é o Casados e Solteiros. Opa! É um jogo que sai faísca. E vem um goleiro profissional jogar na equipe de solteiros. Da equipe de casado também tem alguns ex-profissionais. Tem um grande jogador aqui da equipe dos solteiros também que jogou no Red Bull, né? Fez alguns jogos também nas equipes de base lá de São Paulo. Se eu não me engano, é no Osasco. O Ari, não sei se você conhece ele. Não, por nome assim não. E a cidade tá cheia de craque. A cidade de Swindon tem vários craques brasileiros. E tem... onde vai ser esse jogo aí? O jogo vai ser no Swindon Academy. Swindon na Beach Avenue. Tem o Nicolas, que é o filho do Alexandre. O Nicolas é novato. O Nicolas não joga esse jogo porque o pai dele não quer que ele machuque. Mas o Nicolas joga no Supermarine. O Nicolas joga muito, cara. Você conhece o Nicolas? Opa! O Nicolas é uma grande pessoa, um grande menino. Já tive o desprazer de ser driblado por ele várias vezes. Um menino muito gente boa, uma pessoa de educação. Os pais são top também. Parabenizar aí, Alexandre, pelo filho aí de vocês. Craque. Que se Deus quiser seguir as etapas que a gente falou aqui antes.
Quem sabe na próxima a O gente livro tá tá, falando o livro que- tá aberto, né? Precisa manter o foco, né? Ter um psicólogo esportivo, né? Um nutricionista, para estar podendo ajudar ele, para ele poder deslanchar na vida. Eu acredito que o Nicolas vai ser um sucesso, destaque de suíno aí, hein? Promessa. Tô profetizando aqui, Ni. Vamos ver. Vamos ver. É isso Tá nas aí. suas mãos. O sonho é seu. Grande. Então, esse jogo vai ser que dia? O jogo do Casados Solteiros vai ser domingo, a partir das 2 horas. O kickoff é 2 horas da tarde. E nós tivemos domingo retrasado também um amistoso da Copa do Mundo. Nós fizemos 2 jogos. E esse é o único jogo que eu jogo, que é um amistoso. Esse Casado Solteiro não jogo porque realmente é um jogo mais disputado. Pela minha coluna e a idade já com 37 anos, não consigo competir com essa molecada, né? Mas foi um grande jogo. Nós ganhamos de 4-3 no segundo jogo. Queria até mandar um abraço pro goleiro Daniel aí, do outro time. Daniel, tamo junto. Mandar um abraço aí pra galera do grupo Resenha. O grupo WhatsApp tá estourado. Nós temos um grupo aqui, tem quase 100 pessoas. Só jogador, só fera. Só jogador caro. Só jogador caro, jogador europeu, só os brabos. Então a gente também quer lembrar que eu quero fazer, além do jogo de domingo, hoje eu trouxe uma surpresinha aqui. A gente pode fazer essa surpresa aqui pra vocês. A gente trouxe uma camiseta aqui, uma camisa, né? Na verdade, uma blusa do Manchester United. É blusa de pré-jogo, fechou? O Alex vai estar sorteando aí, vai estar passando as instruções para vocês aí no Instagram, como que serão as regras para que vocês possam participar, fechou? Espero que vocês tenham uma boa sorte aí nessa camisa linda. Se o Alex não quiser, não tiver sorteador, nem a pessoa que for sorteada através das regras, eu tô recebendo ela de volta, tá? Se por acaso vocês virem eu na rua com uma camisa igual essa, é outra, tá? Ou não. E eu Bom. te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, de estar sorteando essa blusa do Manchester United aí, de estar tendo essa palavra com você. Peço desculpa pelos meus erros portugueses, mas é de grande intenção. Eu acho que assim, a gente está aqui para poder ajudar, somar na vida do próximo. Eu coloquei uma frase no meu Instagram, numa foto, e é uma frase bem bacana que eu queria compartilhar aqui com todo mundo agora. Fica à vontade. É... Coloca a música Nossa, de fundo aí. Então, essa frase é de um livro, tá? Do Augusto Cury. Opa. A frase fala o seguinte: só me sinto digno de minhas asas se eu as utilizar para fazer os outros voarem. Fechou? Tamo junto. E esse é o nome do... Asa Sports Futebol. Esse é o nome do time ou é o nome do projeto? Não, o nome da empresa de futebol. Da sua empresa. Que eu organizo eventos, faço treinamento individual, tudo. É isso aí. O Asa Sports é desde 2007, desde a época do professor Tadeu do Bifute. Desde lá dos Estados Unidos já tem Cara, que legal. o Asa Sports. Pelo que você contou aqui da sua história, você tem cumprido esse projeto, dessa frase. Sim. Toda essa sua trajetória, você tem usado isso para fazer os outros voarem. Para fazer mudança, desde os Estados Unidos, projetos voluntários, né, treinamento com a molecada, inclusão social, pessoas especiais. É muito maior do que eu falei aqui. As minhas palavras não conseguem expressar a grandiosidade do que é proporcionar o esporte e a alegria na vida das pessoas. Que maravilha, cara. E agora, para a gente encerrar, eu costumo fazer 2 perguntinhas aqui, que é assim, para o pessoal que chegou aqui agora, o estrangeiro que chegou aqui agora, você que já passou por essa experiência algumas vezes de se mudar e tal, qual o seu conselho, né? E pro pessoal que está lá no Brasil, que sonha em morar fora, não necessariamente aqui, mas sonha em morar fora, viver essa experiência. Qual o seu conselho para essas pessoas? O meu conselho é o que eu desejo para todos. Eu acho que a gente que tem um sonho, a gente tem que tentar realizar. Primeira coisa é ter a meta. E a gente falou no começo, são as etapas. Eu acho que se vocês cumprirem as etapas, vocês conseguem realizar seus sonhos. Aqui de fora não é nada de 7 cabeças, não é nada complicado. A gente tem que trabalhar, tem que ser correto, tem que ter responsabilidade, tem que ser uma pessoa de bem, porque não tem um jeitinho brasileiro. Aqui de fora é o certo pelo certo. Então eu acho que se vocês querem vir, querem migrar,
traça uma meta, passem pelas etapas para depois você chegarem ao topo. Eu acho que é isso, não tem segredo. Não tem segredo, é como a vida, né? Eu tô aprendendo a viver agora. Eu sou muito jovem, tenho só 37 anos. Tô aprendendo a viver agora, mas eu acho que diante de todas as circunstâncias, das poucas dificuldades que eu já passei, porque tem gente que passa por outras coisas diferentes, eu acho que eu sou muito presenteado por Deus, por tudo que eu tenho, por tudo que eu já conquistei, pelas pessoas que me cercam, pelos grandes amigos que eu tenho. Queria desejar aí uma boa vida a todos vocês. Se algum dia eu partir ou não, queria desejar para vocês aí que tudo que eu faço e que eu fiz foi de coração e de verdade. Muito obrigado por tudo aí, pelo momento. É isso aí. Cara, muito obrigado por você deixar de ter um tempo ali com a sua família, com seus compromissos, para estar aqui com a gente e trazendo um pouco da sua história e que ela possa inspirar muita gente que está nos assistindo. Muito obrigado. Pessoal, você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Deus abençoe. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, beleza? Assim você ajuda muito o nosso projeto. Temos também aqui embaixo no vídeo, na descrição, o link para você que quer nos ajudar, mas que de repente você fala assim, poxa, eu quero ajudar, mas eu não posso ajudar com muito. Cara, qualquer quantia que você estiver disposto a nos ajudar vai ser de grande valia, beleza? Só clicar no link aqui embaixo e seguir o passo a passo. Estamos aqui para ajudar você e ajudar o estrangeiro, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Só uma mensagenzinha aqui. Só uma mensagenzinha pra vocês aí, galera. Igual a gente fala sempre no grupo, igual tem um Receba, tem um boleiro lá, a gente tem a nossa também, tá? Opa! Quem viveu, viveu. E quem viu, viu. Tchau, papai.